Bom dia, graça e paz. Amém, amém. Mais uma vez, né? Toda uma vez por mês a gente está aqui na frente e a gente treme, né? Treme estar aqui no púlpito. Se eu tivesse aí embaixo, eu não tremia tanto. Mas aqui em cima é coisa forte, né? É de Deus. Então a gente tem muita responsabilidade quando sobe no altar para falar a palavra de Deus. Isso é sério, tem seriedade. Tem que começar com a minha vida para que eu possa falar e transmitir também aquilo que eu vivo, né? Não só leitura e explicação. Eu convido você a ficar sentado mesmo, e a gente vai fechar os nossos olhos e orar nesse momento a Deus. Pai querido, te agradecemos por essa manhã estarmos reunidos aqui em teu nome, Senhor. Obrigado pelo louvor que foi ministrado aqui, Senhor. Esteja recebendo no teu altar, Senhor. Abençoe também a tua palavra que será estudada agora, Senhor. Que cada um aqui seja edificado com essa palavra e transformado, Senhor. Que possamos sair daqui diferentes, com um rumo diferente para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho a parceria de novo, né, da Giovana, me ajudando na mídia. E aí ela vai colocar o primeiro versículo, que assentados mesmo, você pode abrir a sua Bíblia ou ler na leitura. Deixa eu ver, eu vou ver mesmo para trás aqui, eu consigo ver. O Pai Celeste cuida de nós, é o tema que eu dei para essa mensagem. Amém? Ele cuida de você? Cuida de mim? Sim, não importa, cada dia Ele está no comando de nossas vidas, se assim nós deixarmos. Então, Mateus 6,31, eu gosto muito desse texto inteiro. Em Mateus 6,31, ele fala o quê? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Amém? Quanta preocupação a gente tem, né? Parece que esse texto, esse versículo aí, ele está falando para as mulheres. Não parece? Os homens vão falar, isso é para mulher. Essa lição aí é para mulher, esse texto aí foi tudo para mulher. Que a mulher fica no almoço pensando no que vai fazer para a janta. Não é verdade, mulheres? Ai, vou ver o freezer para ver se tem mistura ali para hoje ou para amanhã. Não é isso? Homem nem se preocupa com isso. Né? Se ele tiver lá, né, que nem o meu esposo, cônjuge, ele tem a caverna dele. A caverna, para quem não sabe, é um lugar que tem um sofá confortável e uma televisão. Né? Eu sei que o Edmilson também tem uma caverna. E aí, o Carlos também tem uma caverna boa. E aí, essas cavernas aí fazem com que eles nem se preocupem. Falou aquela palavra-chave. Está pronto. E eles saem da caverna desesperados e vão lá comer. Então, essa preocupação sempre é das mulheres. Então, parece que o texto está falando para nós: o que beberemos? Água, se não tiver outra coisa. Mas tem a água, água potável, tratada. Olha a preocupação boba nossa. O que vestiremos? É claro que aí entra aquele negócio do consumismo. Hoje a gente vive num país capitalista que prega-se, fala muito a propaganda do consumismo. Tem pessoas que são consumistas em exagero e não se desfaz do que tem. Tem gente que tem um guarda-roupa que, meu pai, já viram aqueles vídeos de acumuladores ou filmes que mostram a sociedade americana? Os guarda-roupas são super lotados de roupa. E a pessoa não sabe nem o que usar. As madrinhas lá, cada casamento é um estilo de roupa e elas vão guardando, acumulando aqueles vestidos, né? E não guarda, e não se desfaz, e não dá. Lá não tem bazar de pechincha, mas tem de garagem, né? O bazar da garagem lá. Mas a gente também tem que ver isso como exemplo. Para que acumular? Para que se preocupar com vestir? Né? Veja que a preocupação de Deus com vestir foi tão grande que lá, quando Adão e a Eva pecaram, e aí, através do pecado, eles perceberam que estavam nus, Deus foi o primeiro alfaiate. Deus foi o primeiro costureiro. Chegou lá e costurou e fez uma roupa para cobrir a nudez deles. Olha a preocupação de Deus com a vestimenta. Então, Ele não vai se preocupar com nós? É nós que temos exagero nessa preocupação toda. Né? A gente sempre fala, a mulher não se veste para agradar o homem. A mulher se veste para agradar outra mulher. Infelizmente, é isso que a gente vê
né? A mulher, ela se veste para outra mulher. Porque o homem não vai falar para o outro assim, ô, Paulão, você está bonito hoje, hein? Não vai, né? Agora a mulher vai falar, ô, fulano, você está bonita, né? Você está bem vestida. Então a gente acaba se arrumando para outra mulher. Então a gente tem que parar com essa preocupação. Os gentios que correm atrás dessas coisas. O povo aí que corre atrás dessas coisas. Mas Deus está vendo cada necessidade sua e Ele vai suprir à medida do possível. Aí nós estamos começando o ano, iniciando o ano, e vem as outras preocupações. As nossas contas. O que a gente tem aí para pagar? Né? Quem é bem certinho com as contas, honesto, bem, né, com a parte financeira, fica preocupado. Nossa, quanta coisa eu tenho para pagar. Vocês viram minha lista aí? E tem etc, né? Porque tem uns etc da vida aí que a gente faz. Olha, IPTU, ainda bem que não é em janeiro, mas tem IPVA, que alguns, né? A gente quer carro bom, mas também o IPVA, ele é salgado, né? Seguro de vida, tem gente que tem. De casa, seguro de automóvel, matrícula, quem tem filho, né? Eu sei que eu já passei por isso, nossa, matrícula, material escolar. Ai, que gasto, né? Se for na ponta do lápis, você vai ficar careca. Cartões de crédito, ó, eu coloquei no plural. Lá em casa a gente só tem um cartão. E olhe lá para usar, né? Só quem usa é o marido, eu não uso. Cartões, tem gente que abre a carteira assim, tem cartões. Aí, uma criança que não tem noção de finança, ela olha assim, aqueles cartões. Oi, isso aqui é dinheiro, dá para comprar um monte de coisas. Já viram criança falando isso, né? Mas ele tem que entender, e você tem que explicar para ele, que a conta não vem naquela hora ali, vem depois. Tem que pagar depois. Senão ele vai pegar seu cartão e sair aí, gastando, gastando, não é? E tem adulto que faz isso? Faz. Eu já vi casamentos sendo destruídos por causa de mau uso de cartão de crédito. Tudo que via comprava e aumentava a conta e um descontrole geral. Eu fui uma que falei assim, quebra esses cartões, tira isso da sua vida. Às vezes, irmãos, é preciso a gente eliminar algumas coisas que estão atrapalhando nosso crescimento espiritual, nossa vida diária. E às vezes quebrar cartão faz parte. Plano de saúde. Ai, a gente está sentindo, né? Depois dos 60, o plano de saúde é mais caro. Quanto mais maduro você fica e mais experiente, eles olham para a sua cara e falam assim, vai pagar mais caro. Tem que pagar mais caro. Só porque você é mais velho, tem que pagar mais caro. Ainda bem que a gente tem umas isenções aí, né? De não pagar estacionamento, né? Tem um cartãozinho prioritário e a coisas aí vai. Passagem de ônibus. Plano funerário é uma coisa que, assim, quando você está vivo aí, saudável, ninguém pensa. Eu, quando comprei, eu não tenho plano funerário ainda não, tá? Eu comprei o jazigo lá no cemitério, que estava sendo inaugurado lá na minha cidade. Todo mundo da minha família foi contra. Todo mundo foi contra, menos meu pai. E meu pai foi o segundo a usar. E ele não achou errado fazer isso, porque a gente se preocupa muito com as coisas, e daí? Depois, quem fica vivo que vai ficar com a despesa, não é? Então, não é errado você ter um plano funerário, então tem que se preocupar com isso. E as contas mensais, ou você usou energia elétrica, água, internet, tem que pagar. Tem que pagar. Dai a César o que é de César. Né? A gente não tem que ficar com o nome sujo. Hoje tem uma leva aí de pessoas chamadas cristãos que tem um nome sujo, né? Que não pode fazer empréstimos, que não pode comprar nada porque o nome está sujo. A dica que a gente dá assim, até para os casais e para parentes também, né? Que a gente acabou sendo assim, nós dois, né, eu e o Paulo, ajudando um familiar que estava muito endividado. Então, a gente acabou dando uma disciplina, disciplinando eles a controlar as finanças. E hoje eles estão bem, graças a Deus. Então, por quê? Porque a gente precisa saber controlar tudo isso, né? E aí, a gente pensa só nessas partes físicas, financeiras. E aí eu pergunto para vocês, e as contas espirituais? Você, esse ano, janeiro está ainda, daqui a pouco termina, mas é o começo do ano. E esse ano, as contas espirituais, o que eu preciso mudar?
O que eu preciso tirar da minha vida que atrapalha o meu crescimento espiritual? O meu relacionamento com as outras pessoas? O que tem atrapalhado? E a gente vê aí, em Gálatas, né? Gálatas 5:19, todas elas, né? Mas antes, a gente vai dar uma lidinha antes de eu falar cada uma delas. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ó, a natureza humana produz. Nós somos pecadores, né? O primeiro homem pecou e vem o pecado aí, a sua descendência. Então, a natureza humana faz com que a gente produza essas coisas. Se você produz, você pode deixar de produzir. Não é assim? Então, podemos eliminar isso das nossas vidas. É difícil? É. Tudo que mexe com nossa personalidade, nosso temperamento, tirar o nosso eu do trono é muito difícil. É uma vida inteira, às vezes. Às vezes, chegar lá na velhice, você consegue eliminar algumas dessas coisas, desses itens. Impureza, luxúria, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiros. Não muda ainda, não. Deixa aí. Luxúria, né? Aí eu vou falar uma frase que é bem importante. O que valorizamos define nossas prioridades. O que nós valorizamos define nossas prioridades. Qual tem sido sua prioridade nesses itens aí? Na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? Veja que quando a gente conta as obras da carne, são 14 itens. Tem muito mais do que os frutos do Espírito, que são 9. Olha a diferença. Então, é mais fácil fazer os 9 e eliminar os 14. Ou tem gente deixando os 14, fazendo os 14, ou metade, e poucos frutos do Espírito. E isso tem que ter um equilíbrio. A vida espiritual tem que ser equilibrada. Bom, vamos falar de alguns aí que não acontece, né, no nosso meio, né? Alguns a gente fala assim, fica falando dessas coisas. É chato falar de obras da carne. Ninguém faz isso. A gente não vê isso no mundo, né? Até parece. Podia ser mesmo verdade. Mas isso tem acontecido bastante, infelizmente, dentro do meio evangélico. Eu não sei que tipo de pregadores estão por aí, mas a gente tem visto alguns comentários de pastores, líderes evangélicos muito liberais. Eu não sei que página da Bíblia que eles estão lendo ou se arrancaram as páginas que falam que isso é pecado. Que isso não vai levar para o reino de Deus. E tem muito pregador enfatizando certas coisas que Deus condena. Deus condena a fornicação, o adultério, a prostituição. Esse pacote todo mexe com o seu corpo. Se você é o templo do Espírito Santo, por que você tem feito isso? Por que você tem levado o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, a pecar desse jeito? Entre os jovens, a gente falava sempre sobre fornicação, muitos não entendiam o que era isso. Relacionamentos sexuais antes do casamento. Quem criou o casamento foi Deus, quem criou a família foi Deus. A prioridade divina é que você se una, deixará o homem sua casa, deixará a mulher, se unirão e formarão uma só carne. Quando existe fornicação, você está se juntando com várias pessoas. É a história da embalagem de presente bonita. Né? Um presente bem bonito, uma caixa linda, com um laço lindo. E aí fala assim, ó, abre só no Natal. E você vai, curioso, e abre antes. Perdeu a graça. Tá? Para você viver bem, começar bem um relacionamento, faça as coisas corretamente. Ah, eu não aguento. Aguenta. Você é templo do Espírito Santo. Se você colocar isso como prioridade na sua vida, comece certo o relacionamento que ele vai terminar certo. Eu tenho visto muitos relacionamentos dentro da minha família, todos que começaram errado, terminaram em divórcio. Todos. E olha que minha família é grande. Tá? Então, a gente vê que fazer as coisas contrário àquilo que Deus quer, vai ter a consequência. Ah, eu pedi perdão, eu não vou fazer mais. Amém. Não faça mesmo. Mas não
ache que vai ficar sem as consequências depois. Davi pecou, adulterou, não é? E teve as consequências do pecado dele. Você não está livre dessas consequências, mas não faça aquilo que desagrada a Deus. Isso é pecado. Adultério, aí todo mundo já sabe, né? Isso antigamente, né? Era assim, mais os homens que adulteravam. Hoje não. Hoje não tem mais isso. Homens e mulheres estão fazendo isso. Nas igrejas tem ocorrido isso? Tem. Infelizmente com líderes. Com líderes. Fugir da aparência do mal. Líderes, pastores, têm que estar ministrando ou aconselhando, sempre acompanhados. A gente aprendia isso de pequeno. Quando você vai visitar alguém, vá acompanhado. Se alguém na casa só tem, por exemplo, você é homem, vai na casa, só tem a esposa, não entre. Tchau, boa tarde, eu volto outro dia. É assim que tem que ser. Fugir da aparência do mal. Eu não tenho maldade. Você pode não ter, mas quem está te vendo, pode. Não é? É a história, está tomando Coca-Cola e Guaraná. Lembra a diferença disso, né? Às vezes é melhor postar a foto tomando Coca-Cola do que o Guaraná, para não ter interpretações diferentes, né? Então, fugir da aparência do mal, tá? A impureza, quando a gente fala, é sujeira moral e espiritual. Isso tem demais. Em todo lugar tem, tá? E aí, eu vou falar também do feitiçaria, inimizade, brigas e ciumeiras. Tá os três no pacote só. Uma coisa leva a outra, não é? Se eu tenho inimigo por conta de ciúmes, vai gerar uma briga. Se eu tenho ciúmes, vai gerar uma briga, não é? Vai gerar um contrito, uma inimizade. E é uma coisa consequência da outra, uma está ligada à outra. O ciúmes é pecado, é errado. Olha assim, está aí nas obras da carne. Você ter ciúmes do amigo, ter ciúmes do marido ou da esposa, é errado. Você tem que ter confiança. Quando casou, você fez uma aliança, laços de confiança. Eu vou ali na padaria. Ai, a mulher fica desesperada. Será? Onde vai? E só falta colocar uma câmera, né, embutida para espionar tudo. Não pode, isso é errado. Tem que ter confiança. Eu e o Paulo teve uma época na nossa vida que a gente trabalhou juntos na mesma escola. Foi bom e não foi. Por quê? Um acaba tirando a liberdade do outro de ser você natural, né? Eu gosto de brincar mais, ele é meio sério, assim, com as brincadeiras na escola. E aí as pessoas também ficavam meio assim, né? Eu vou brincar com a Nilza e o Paulo não gostar e tal, né? O legal era assim, que quando a gente ia trocar de aula, né? Se encontrava na escada, os alunos, ei, hein? Tá namorando. Era só essa brincadeira que era divertida. Cuidado, hein? O professor Paulo tá ali. Olha lá. Coisas assim. Mas não tinha ciúmes. A gente tem um relacionamento assim de amigo com os outros. Não tem esse negócio de ciúmes. Eu não vou desconfiar dele, nem ele desconfiar de mim. A gente tem confiança um no outro. O ciúmes não existe. Não existe. Agora, quando esse ciúmes é ao extremo, vocês têm visto noticiários. Quantas mulheres estão perdendo a vida? Eu nem vou gravar, nem gravei, nem marquei a estatística aí, a quantidade, né? Que esse ano já morreu de mulher por conta dos ciúmes, por conta de relacionamentos que não dão certo, a mulher larga e o marido vai lá atrás e mata aquela mulher. Ou, quando não mata, deixa ela toda deformada, toda cheia de cicatrizes, não só no físico, como na alma também, afetando outros relacionamentos dela, afetando o lar delas, crianças que vêem essas brigas dentro de casa. Quando você vai discutir com o seu marido, com sua esposa, procure fazer isso num lugar secreto. Se aumentar um pouquinho o tom de voz, vai no secreto ali para seus filhos não presenciar isso. A criança crescer nesse ambiente não faz bem para ela. Pelo contrário, ela vai ter o quê? Ver um relacionamento ali de brigas, de inimizades, de ciumeiras. E isso não é bom nem agradável aos olhos de Deus. Tá? Ambição. É errado ter ambição?
demais, em exagero, tudo é errado. Assim como o sal na comida, em exagero, faz mal para a pressão e para outras coisas no nosso corpo físico, a ambição, o egoísmo, a desuniões, todas essas obras a mais, demais, faz mal, vai fazer mal, tá? Então a gente vê aí o egoísmo, a desunião, as divisões, a inveja, eu já preguei aqui sobre inveja, né? Isso é terrível. Dentro das igrejas, isso afeta bastante, né? Quando a gente tem essa divisão. Ah, eu não gosto. Ah, eu vou no culto hoje só porque fulano vai pregar. Ou vou no culto amanhã, né? Ou não gosto daquela reunião, não vou, tá? Não vou na reunião de casais porque os líderes é aquele casalzinho chato lá. Então, não pode. Isso aí faz o quê? Essa desunião faz com que haja não crescimento espiritual. E pelo contrário, deixa de crescer o espiritual. Não só da vida, como a igreja também é afetada. Lembra que a gente já pregou também sobre o corpo? Nós somos o corpo. Cada membro aqui é uma parte desse corpo e a cabeça é Cristo. Se um dedinho tiver, né, um problema, todo o corpo será afetado. Se um dedinho ali tiver fazendo alguma coisa errada, todo o corpo será afetado. Por isso é importante a gente ter uma preocupação muito grande com essas contas espirituais. O que você está fazendo que é de obra da carne? Bebedeiras, entra glutonaria, farra, sim. Hoje a gente vê assim a sociedade muito depravada, né? Festas de madrugada. Tem pais que infelizmente levam seus filhos a essas raves da vida aí, né? E lá rola tudo. É sexo, sabe, bebidas, drogas, tudo que não presta. Ah, não, deixa eu levar meu filho para ver ele ver como é e depois ele não vai querer ir mais. Não pense isso. Não entregue seu filho, sua filha na boca do leão ali, na boca do tigre, do leopardo. Não, ali é coisa diabólica. Ali quer destruir seu lar, quer destruir vidas. Satanás tem feito muitas coisas atrativas para os jovens para tirar eles dos caminhos do Senhor. E você, pai e mãe, são importantes para voltar eles para o caminho certo. Tá? Hoje tem muitos pais chorando, orando, fazendo campanha, clamando a Deus para seus filhos voltarem para os caminhos do Senhor. Porque desde pequeno a instrução foi diferente. Né? Muitos se arrependem por ter instruído seus filhos no caminho errado. E agora se voltaram para Cristo e querem que seus filhos também sigam esse caminho. Agora tem que orar, irmão. Por isso que a gente fala sempre, é melhor você falar um não para a criança quando era pequeno, do que depois, né, tá chorando lá na frente. Né? Sim, é mais fácil para a criança. E hoje é lindinho, né? Eu vi até um vídeo assim que é engraçado, mostrava os anos e como os pais chamavam os filhos para tomar banho. Hoje, filho, vamos tomar banho. Não vou. Aí, tá bom, então vai na hora que você quiser. Até parece, hein? Que nos anos 70, 80, 90 era assim. Não vá tomar banho na hora que a mãe chama. Ah, a chinela havaiana corria, né? Nossa. A gente fala muitos dias que apanhava de chinela havaiana, né? Não, lá em casa era fio de ferro mesmo. Que não sei quem foi esse que inventou o fio de ferro que soltava o fio, né? E aí, pronto. Então, mas era disciplinado. Às vezes não precisa corrigir assim, fisicamente, com mão, né? A mão é para carinho, tá? Mas o olhar. E hoje a gente vê que isso está perdendo a autoridade. Os pais estão perdendo a autoridade. O filho faz e desfaz, manda e desmanda, e os pais obedecem. E aí, quem vai chorar mais tarde? Vocês já sabem quem vai chorar mais tarde, né? 1 Coríntios 6,19, eu vou abrir. Nossa. Essa moto é potente, hein? 1 Coríntios 6,19 diz assim. Deixa eu ver aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí, confirmando aquilo que eu já falei. Nosso corpo é o templo, que fostes comprado por bom preço. Jesus pagou um preço muito alto com a vida dele ali, morrendo no seu lugar. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quer pertencer a Deus? Você pertence a Deus? Seu corpo é o templo do Espírito Santo? Não faça as obras da carne. Não faça. Fuja delas, né? Fuja de todas elas. Glutonaria, para quem não sabe, é comer demais, né? Gula. Tem gente que é guloso. Tem gente que está satisfeito, está comendo, está comendo. Isso é também errado, tá? Olha lá o nosso café dos 60 a mais. Todo mundo tem que ser moderado, hein? Não vou passar mal. Bebedeira. Jesus, o primeiro milagre dele foi transformar a água em vinho. Aí todo mundo, não, beber um pouquinho não faz mal, é só não se embriagar, né? Olha lá, olha o exemplo que você está dando para os filhos aí, vendo você beber. Eu sei que na minha família, quando eu falo minha família tem muitos exemplos, maus e bons, tá, gente? Na minha família, a gente vê, assim, uma história muito triste quando minha irmã, adolescente, se apaixonou por uma outra adolescente que tinha vício de bebida. E ele, desde adolescente, bebia. E era alcoólatra, virou um adulto alcoólatra. Teimou e casou. Desobedeceu os pais e casou. Teve uma vida terrível? Teve. Brigas, né, gritarias, pancadarias na frente dos filhos. Até que ela, com 28 anos, o corpo dela não aguentou, teve um AVC. 6 anos depois, ele envolvido com briga em porta de bar. Bêbado em porta de bar é o que dá, né? Brigou, bateram nele, ele caiu e fraturou o crânio. 6 anos depois que ela tinha morrido. Deixou 2 filhos órfãos. 2 filhos sem rumo na vida. Nós procuramos criar eles no caminho do Senhor. Mas eles estão buscando outro caminho. O caminho da perdição, infelizmente. Teve consequência? Teve. Mesmo você trazendo para junto de Deus, vai lá para o caminho do mal. Tem ainda, né, a maldição hereditária ali do adultério, que eles carregam, que tem que ser quebrada. E, em nome de Jesus, um dia, se eu estiver viva até lá, eu vou ver essa maldição ser quebrada. Mas a gente vê que a maldição ali, por causa da bebedeira, continua ali fluente, forte na vida deles, tá? E é triste isso, eu como tia, né, ver tudo isso. E outras coisas parecidas com essas, ou seja, tem mais coisa. Quando a gente fala assim em sexualidade, sensualidade, a gente tem visto também muita coisa forte nesse aspecto. Academia. É joia, cuidar do corpo, né? Malhar, ficar sarado. Mas coitado dos homens. O que eles têm visto na academia, nossa, só Deus, só Jesus. Irmãos, você vai na academia, é melhor você ficar lá louvando. Louvando a Deus, coloca um negocinho, vai escutando louvor, porque a tentação é grande. O diabo está solto ali. É roupas mostrando todo, né, o que Deus criou. Tá? Mostrando. Você que é cristã, mulher, pode ir para a academia? Deve. Pode ir com roupa decente? Deve. Tem roupa decente para vender? Tem. Não precisa você mostrar o templo do Espírito Santo para todo mundo, não. Tem mulher ali que fica expondo. Os coitados dos homens casados chegam ali, meu Deus. Onde que eles olham? Tem que olhar o aparelho mesmo, né? Fechar os olhos. É difícil, é muita tentação para os homens. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já tem que entrar assim. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E clamando ao Senhor, Senhor, faça que eu não olhe essas coisas, porque pelo amor de Deus. Porque as mulheres as jovens. Aí eu pergunto, puxa vida, as mães deixam as filhas ir para a academia desse jeito, com essas roupinhas assim, que mostra todo atrativo. E olha que tem gente que fala assim, o que é bonito tem que ser mostrado. Não, irmã. Não é assim, não. Você tem que mostrar para o seu marido, seu esposo. Tem que mostrar para todo mundo, não. Tá? Deus não se agrada disso. E as mulheres estão sendo muito influenciadas pelas modinhas aí, e modinha que desagrada a Deus.
O homem, vocês já ouviram isso, já estão cansados de ouvir falar. O homem peca só em olhar. Quando a gente fala em adultério, a gente só pensa no físico. Ou quando você olha e pensa, também é adultério. Quando você olha e deseja, é adultério. Então você tem que vigiar o tempo todo. É difícil? É. Porque as coisas aí no mundo estão muito à solta, aparente, mostrando isso que é o correto, e a gente está dando joinha lá no WhatsApp para as coisas erradas. E tem muita coisa que, ó, eu nem tenho WhatsApp. O pessoal fica mandando coisa para mim de Instagram e WhatsApp, não mandem. Que eu não vou abrir porque eu não tenho, tá? Porque tem muita coisa ali que não agrada ao Senhor e as pessoas estão ali dando joinha para isso tudo. Vocês lembram dos 7 anões? Todo mundo já assistiu Branca de Neve e os 7 anões, não é? Os 7 anões, eles mostram o quê? As qualidades humanas e os aspectos psicológicos do ser humano. Eles têm defeitos e qualidades. Cada um representa uma coisa diferente, né? Espera aí, depois a gente volta. Mostra lá os 7 anões. Olha lá. Atim, Dengoso, Zangado, Dunga, Mestre, Feliz, Soneca. Olha aí, você é algum deles? Você é aquele anão otimista, que é o feliz? Aí, irmão, vamos lá. Tá, é isso mesmo, o trabalho está bom. Ou você é o mestre, é um líder nato, inteligente. Cuidado, nem todo inteligente é sábio. Sabedoria não é significado de inteligência, tá? Zangado, você é mal-humorado o tempo todo? É aquele irmão que as pessoas olham e vão cumprimentar. Bom dia, irmão. Bom dia. Tudo bem? Nem fala direito. Parece uma fera. Você vive cansado, soneca? Tem que rever as suas vitaminas. Está com muito sono, tem que rever. Se você vive dormindo, o sono. Irmão, estão lá fazendo coisa errada. Deixa quieto. O irmão tá falando mal do outro. Deixa quieto. Só dormindo? Soneca demais? Não vê a realidade que está acontecendo? Você é alérgico? Não vou hoje não, tá chovendo. A igreja dá muita poeira. Não sei o quê, né? Você é dengoso? É tímido? Mas gosta de diversão? Né? Tem gente que é tímido, não gosta de estar aqui na frente falando, mas gosta de diversão. Tudo bem ser né, dengoso, só que não pode ser dengoso e zangado, né? Ao mesmo tempo. Você tem que ter um equilíbrio. O Dunga era o melhor dos 7 anões, porque ele era mudo. Como é bom, né? A pessoa ser muda. Pelo menos não abre a boca para falar besteira. O Dunga, ele era mudo, era infantil, mas todo mundo gostava dele. Pode ver lá no desenho que todo mundo gosta dele. Mas ele é mudo. Que bom o irmão ser Dunga, né? Pelo menos não abre a boca para nada. Tá ruim, irmão? Tá, não. Não fala, né? Para ele não tem sim ou não, gostando ou não. Para ele tá ótimo. Ele é mudo, né? Ele pensa e vai falar. Então, o Dunga, às vezes, na relação dos 7 anões, talvez você fale assim, nossa, eu prefiro ser um Dunga. Não seja um Dunga da vida, né? Seja um mestre, seja um feliz, seja um dengoso que gosta de diversão, tá? Mas não seja esses assim que sejam zangados, cansados, oprimidos, dia, céu, azar, né? que nunca dá certo nada. E aí, a gente vê o quê? Que a Bíblia em Gálatas mostra os frutos do Espírito. Lembra? 14 para 9. Vamos ver se a gente consegue fazer esses 9. Amor. É fácil amar? Nem sempre. Não confunda amor com paixão. Amor é decisão, né? Você decide amar com defeitos, com qualidades, com as características físicas, psicológicas, temperamentos. Você tem alegria? Você é uma pessoa alegre ou é o zangado? Você tem paz? Tem conforto? Tem gente que vive em guerra o tempo todo, parece que está uma bomba atômica explodindo, nervoso o tempo todo.
Paciência, ó Jó. Nossa, quando a gente lê o livro de Jó, fala assim, meu Deus. E a gente virou um ditado, né? Queria ser Jó, né? Ai, a paciência de Jó. Porque é difícil a gente ter paciência. Tem gente que surta com qualquer coisa. Você tem que ter respeito, brandura, gentileza. Olha a qualidade, hein? Bondade, fidelidade, ser fiel, ser manso e ter, eu acho que um dos mais difíceis aí, né? Domínio próprio. Nossa, quantas vezes a gente tem vontade de socar um, não é? É domínio próprio, tem que explodir. Tem gente que surta, surta no trânsito, no dentro de casa, no emprego, surta com cachorro, surta com criança, surta com tudo. Olha o mais importante de domínio próprio, dominar o seu temperamento, saber a hora de falar, ter cautela, pensar antes de falar. Se as pessoas pensassem antes de falar, ofenderia menos o outro. Mostraria muito mais amor ao outro. Isso não é qualidade, tá? Quando você fala tudo que pensa. Cuidado. Você ofende tanto que, às vezes, dentro do âmbito religioso, você até tira pessoas da igreja. Você chega lá e ofende, fala todo. Ai, é bom ser sincero. Calma lá. Sinceridade é uma coisa, mas também ficar ofendendo o outro, né? E sendo que pode ter paciência com ele, pode falar com jeito, né? É diferente. É igual você conviver com pais idosos, tios idosos, pessoas idosas. Tem que ter paciência. Por quê? Várias vezes ele vai contar o mesmo caos. Aí você vai chegar no idoso e falar assim: você já contou essa história. Não é? A gente que convive com o idoso sabe disso. Você já me falou isso, eu já estou cansada de ouvir. Aí o idoso vai ficar magoado, triste, ou aquela pessoa vai ficar triste. O marido fala: você já me contou essa história. Ô, gente, escuta direito. Ó. Às vezes é bom decorar a história. Né? Então, escuta com paciência, tenha paciência. Tá? Isso agrada o outro. Agora fica toda hora. Ah. No último versículo fala o quê? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos entrar esse ano, ser melhores o ano inteiro. Que até dezembro a gente veja aí 14, né, itens que está atrapalhando a nossa vida, nosso crescimento, ser eliminados, né? Vamos ser cristãos cumpridores da palavra de Deus. Não se conforme com esse mundo, ele jaz no maligno. Tudo que tem sido feito no mundo é para tirar você do foco e do caminho de Cristo. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Pare de olhar para os lados, para o mundo. Não se agrade das coisas que tem no mundo. Ele só vai te levar para um caminho, para o inferno. Vamos fazer mais a vontade de Deus em nossas vidas. Assim, as obras da carne vão deixar de fazer parte da nossa vida. E os frutos vão crescer e se multiplicar. É assim que tem que ser a nossa vida. Vamos, por último, repetir o versículo? Mateus 6,33. Vamos colocar isso como um mandamento na nossa vida, para que nós possamos crescer realmente espiritualmente e frutificar, né? Porque aquele que você semeia, você também se fará. Então, semeie coisas boas, para você colher coisas boas. Semear coisa ruim, vai colher coisa ruim. Vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, em nome de Jesus. Amém. 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 Nesse momento, nós vamos honrar a Deus com nossos dízimos e ofertas. É um momento voluntário que você faz, não é obrigado, mas você está honrando a Deus com aquilo que você ganha, né? Sua oferta, com seu dízimo, para que essa obra continue aqui no mundo.
levante sua semente. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esse momento onde estamos honrando a Ti, Senhor, com nossas ofertas, nosso dízimo. Continua abençoando o Teu povo, Senhor, frutificando, multiplicando, para que seja um ano abençoado. Nós agradecemos por cada oferta, em nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos para a parte muito interessante, que todo mundo gosta, que são os avisos. Quem está aqui adora dar aviso. Que a gente esquece, né? Ainda bem que tem um monte de lembrete. Mas sempre os avisos são passados aí. Se você está no grupo da igreja, também você pode ver toda a programação que está ali. Uma delas que está chegando é dia 20 de janeiro, às 7h30. As mulheres enraizadas vão saíram de férias, agora estão voltando. E terça-feira, dia 20, às 7h30, terá o encontro das mulheres enraizadas. Outro ministério que está trabalhando aí, começou já uma campanha, é o Ministério de Oração, junto com, né, o pastor José de Paula, derrubando as muralhas de Jericó. Toda sexta-feira, a partir do dia 16, às 20 horas, tem a campanha Derrubando as Muralhas de Jericó. São 7 sextas-feiras para você quebrar a muralha da sua vida que está impedindo a sua vitória. Então, tem obras da carne aí sendo muralha, tem que derrubar. Então, participe da campanha. Todas as sextas-feiras, destruindo as muralhas de Jericó. E outro que está acontecendo, né, perto de acontecer, é o acampamento dos jovens, agora no carnaval em fevereiro. Então, eles vão pular de louvor, eles vão pular na piscina, eles vão pular no pula-pula, eles vão pular de alegria. Esse vai ser o carnaval dos jovens e adolescentes aqui da igreja, que o acampamento é para adolescentes a partir de 12 anos. Mas, para isso, nem todos os jovens podem estar bancando o dinheiro, né, o pagamento. Então, foi feito, domingo passado, a venda de pastéis. E, a partir de dia 20, a partir de hoje, tem a arrecadação de pizza, né? Por exemplo, eles estão vendendo pizza, tem que se encomendar com o Vitor ou a Tainara. A pizza custa só R$35, está mais barato que as pizzarias por aí, tá? Então, você entra em contato com o Vitor ou a Tainara, faz o seu pedido, e aí vai ser entregue essa pizza dia 1º, no culto da manhã e da noite. E os sabores estão no telão. Portuguesa, mussarela e frango com requeijão. Se você gosta dos três sabores, aí ajuda comprando os 3. Dá para congelar e come depois. Então, ó, se você vem no culto da manhã, ela vai trazer a pizza, vai almoçar pizza, tá, gente? À noite você janta pizza, tá? Então, é muito importante você estar participando, ajudando. Se você quer ajudar um dos adolescentes ou dos jovens, o valor é R$120. Então, pode também estar ofertando, no lugar de comprar pizza, o valor do acampamento para alguns dos jovens, tá bom? Qualquer dúvida, Tainara e o Vitor, que é o esposo dela. Entre em contato, eles estão no grupo da igreja, é só clicar lá e você vai entrar em contato. Agora, muito importante é saber se tem visitantes, se tem pessoas pela primeira vez aqui na igreja. Tem, olha lá. É família? Sim, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que volte sempre, tá bom? Eu não vou perguntar o nome, porque essa distância não vai chegar aqui o nome, tá? Mas sejam bem-vindos, vocês ganharam aí uma lembrancinha da igreja, pode preencher o cartão, a gente vai estar orando, visitando, tá? Sejam bem-vindos. A gente tem culto de manhã, no domingo, e à noite, às 19 horas, tá? Fiquem à vontade. E os irmãos, não esqueçam de cumprimentar os visitantes. Tem mais algum aviso? Não.
Não? Então vamos ficar em pé. Encerrar esse momento. Ontem a gente teve o florescer, né? No próximo mês de fevereiro também teremos dia 21. A escola dominical tem aí todo domingo, às 8h30 lá em cima. Não esqueça, se você quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tá bom? Feche seus olhos. Fechar nossos olhos. Senhor, nós agradecemos ao Pai por esta manhã estarmos aqui em unidade, ó Deus. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos conduza neste domingo, nessa semana que está se iniciando. Que a Tua presença, Pai, esteja em nossos corações. Guarde-nos em paz aos nossos lares. Nos proteja, nos guie, nos direcione. E que o Teu Espírito Santo continue ministrando em nossas vidas no decorrer desta semana, Pai. Que a Tua paz, que o Teu Espírito Santo possa fluir em nossas vidas todos os dias. É o que nós pedimos e agradecemos como igreja, no nome de Jesus. Amém.